Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante o quanto que as pessoas vêm aqui quando eu faço a postagem dos podcasts no YouTube, o quanto as pessoas comentam, e eu queria salientar aqui que eu estou devendo aí um podcast para falar dos comentários, porque nós temos comentários muito, muito bons, compartilhando experiências, né? E passa a ser o podcast quando eu falo aqui, né? O que a gente vai conversar em cada podcast, as pessoas comentam, complementando, então isso aí é muito bom, é muito favorável. E eu quero aqui parabenizar vocês pela coragem, né? Muitos que expõem histórias e algum paralelo ao que é falado também no podcast, muitos comentários. Então isso aí é um estímulo para que o trabalho continue, né, aqui dos podcasts, e eu acredito que podemos sim, né, formar uma corrente onde podemos ajudar pessoas que estão querendo caminhos neste momento que aparece na vida de e agora, né? Para onde que eu vou assim que eu começo a descobrir as coisas, ou aonde eu vou para realmente saber os fatos que aconteceram. E tenho dito aqui que o objetivo é esse. Se você ouvir o podcast e falar assim, nossa, deixa eu pesquisar um pouquinho porque eu fiquei com esse desejo de pesquisar agora, esse é o objetivo a ser atingido. E é muito bom os comentários, leio todos, né? Vou lá, deixo um coraçãozinho em todos quando tá lá no YouTube os comentários, porque isso é muito construtivo, é incentivador e faz querer sim continuar a falar cada vez mais aqui as coisas que nós temos que conversar. E por outro lado, existem algumas pessoas que realmente vem e faz comentários, né? Lógico, é a esmagadora minoria, muito poucos mesmo, mas eles vão lá, né? Muitos vêm lá nos comentários, quando é postado no YouTube, faz alguns comentários indo contra tudo que a gente faz aqui, né? E defendendo com unhas e dentes a organização que a gente chama de organização Mormon, a Igreja Mormon. E quando as pessoas vão lá e tentam defender a igreja, é lógico que hoje, quem estuda sobre a igreja vai ver alguns comentários tentando defender a igreja, é a mesma coisa que defender o indefensável. Mas elas tentam, né? Só que muitas vezes usam de humilhação, querendo humilhar, né? Você está na perdição, você está no mau caminho, você largou a barra de ferro, você é uma pessoa sem fé e está querendo desviar as pessoas, um maldito, né? E esses comentários aí, e o interessante é que esses comentários, né, que às vezes chega a ser com ofensas, vêm de membros, entre aspas, firmes da igreja. Sim, é eles que vão lá e falar, você é um maldito, você está do lado do demônio, coisas assim. Tô falando o que eu já vi nos comentários. E eu queria falar para essas pessoas que eu entendo vocês. Eu entendo quando vocês vão lá e no comentário, quando a gente está falando esses podcasts, vai lá, você é um maldito, você não sei o que tem, você largou a barra de ferro, né, você está contra a verdadeira igreja de Cristo. Ok, eu entendo todos vocês. Né, e hoje eu percebo o quanto, né, quero que vocês que fazem esses comentários, se estão ouvindo esse podcast, prestem atenção nisto agora, né, que fazem esses comentários negativos. Eu sei como vocês se sentem e hoje eu sinto vergonha de ter sido como vocês estão sendo. Então você vai lá e criticar alguém, né, lembrando que as pessoas não têm as mesmas histórias que você de vida. Então respeite-as. As experiências vividas na igreja por alguns não são iguais às de você. Então respeite cada história. Né? Eu tive a minha história por mais de 4 décadas dentro da organização. Muita gente que ouve os podcasts aqui tem a sua história. E quando você vem aqui denegrir num comentário alguma coisa, né? Na verdade, quando eu falo denegrir, você pode sim vir criticar aqui, mas às vezes usar palavras baixas, ofendendo, mas eu entendo, né? Você que é um membro, entre aspas, firme na igreja e vem usar essas palavras de baixo até calão e vem querer me atingir, eu queria dizer para você que eu te entendo
e que hoje eu sinto vergonha de ter sido como você. É isso mesmo. E esse, na verdade, é o assunto que eu queria trazer aqui no podcast. Algumas coisas que a gente abandonou, né? A gente agora, assim, falando para quem conseguiu descobrir um monte de coisas da igreja, agora está tentando tomar um caminho paralelo para a sua vida, se reencontrar, tentando se descobrir, né? Depois de tanto tempo, às vezes alienado, usaram de coerção na sua vida, né? Te comandando, te colocando medo, limites até onde você pode chegar. Então você que está tentando agora um novo caminho, a verdadeira liberdade, se encontrar, fazer o que você quer fazer, né? Então para você, às vezes você também vai sentir vergonha de algumas coisas que você fazia. Provavelmente alguns anos atrás, essas pessoas que me criticam, né? Vai lá no comentário aqui, fala um monte de coisa, até muitas coisas grossas, né? E provavelmente alguns anos atrás eu seria esse mesmo tipo de pessoa. Então hoje, olhando isso de fora, né? A gente já falou isso nos podcasts há um tempo atrás, que às vezes você sai da igreja e dá um passo para trás e consegue olhar mais de longe tudo que você fazia. Às vezes você realmente sente vergonha de algumas coisas. Nossa, como que eu pude julgar as pessoas dessa forma? Como que eu pude agir assim com o meu semelhante? E ainda falava para mim mesmo que eu era um seguidor verdadeiro de Cristo, um discípulo de Cristo. Então, realmente, às vezes tem coisas que eu já fiz que eu tenho vergonha. Vergonha de ter agido de certas formas, né? Que nem a gente falou uma vez, a exemplo da missão, né? A gente vai lá, eu lembro até hoje, né? Isso eu falei num outro podcast, mas acho que convém dar uma relembrada agora. Teve uma pessoa que a gente perguntou, lembra que a gente vai lá quando é missionário, pede para a pessoa orar, para perguntar se a igreja é verdadeira e prestar atenção no que ela sente, para provar para ela que a igreja é verdadeira. E nós retornamos um outro dia e perguntamos para essa pessoa: você orou? Você perguntou se a igreja é verdadeira? E ela simplesmente falou: eu orei mesmo para perguntar, sincero de coração, mas não senti nada. E o que a gente fez? Aquele julgamento, né, semelhante aos comentários ruins que as pessoas vêm aqui nos podcasts fazer, usando palavras de baixo calão, né? Acho que tirando só as palavras pesadas, né, realmente eu e meu companheiro pensamos igual essas pessoas. Ela não tem falta de fé, o inimigo está trabalhando com ela, por isso que ela não teve a resposta, ela não orou certo. Olha só o jeito que a gente julgava as pessoas. Hoje eu sinto vergonha de não ter, por exemplo, nesse caso, deixado essa pessoa realmente seguir o que ela queria. Não era bom para ela, ela sentiu, não quero, isso eu não senti nada. Por que simplesmente não aceitamos? Por que simplesmente não falamos: obrigado, respeitamos a sua opinião, abraço, tchau? Não, mas aí a gente veio, eu lembro que até hoje saímos da casa dessa pessoa, eu e meu companheiro na missão conversando. Não acredito, essas pessoas, ela não deve ter orado certo, o inimigo está trabalhando, ela está com alguma influência do mal. Olha só o que a gente pensa. E hoje eu falo para você, eu tenho vergonha de ter agido desta forma. E volto a repetir, você que comenta e vem me xingar aqui nos comentários, eu entendo você e sinto vergonha que um dia eu fui como você está fazendo aqui. Simples como se vê. E é complicado essas coisas, né? E essa época também que a gente está vivendo de isolamento e tudo que está acontecendo, né? A igreja não tá, né? Parece que vai voltar alguns templos e coisas. Não estou muito a par de tudo isso, mas as pessoas estão em suas casas. E eu tô ouvindo muitos relatos, né? Não tem como, né? Os contatos que às vezes a gente tem são pessoas que são ainda adeptos à igreja e tal, mas a gente ainda tem, né, algumas pessoas da vida aí que a gente tem contatos, troca mensagens. A gente vê o quanto algumas máscaras estão caindo nesse momento, né? Pessoas que estão procurando sua liderança, né? Vai mandar uma mensagem pro bispo porque agora não estão podendo ir na capela e o bispo não responde, ou manda uma mensagem falando que não pode ajudar e coisas assim. Então é complicado, né? E o último relato que eu tive é que alguns membros, né, em algumas regiões se uniram para fazer aquelas máscaras de proteção, né, com adesivinhos do Mãos que Ajudam,
para poder divulgar a marca, né, de um programa da igreja, né, que é um puro marketing, né? E dos últimos relatos que eu recebi sobre isso, né, foi alguns membros da igreja que foi em um certo determinado lugar, ajudaram a confeccionar as máscaras e na hora de embalar todas para poder mandar para onde eles iam mandar o projeto todo, né, para contribuir com aquelas máscaras, aquelas irmãs parece que ajudaram na confecção, falaram, podemos pegar uma? E os líderes, não, essa aí é todas para doar. Então, nem os próprios membros, que é esses mesmos que vão limpar a capela, que vão dar aula, que gastam seu tempo na igreja, em reuniões e que foram ajudar a fazer as máscaras, não podiam pegar uma para eles. É isso mesmo que você está falando. Você acha um absurdo? Não, isso aconteceu. Está acontecendo. Então é complicado, né? Essas atitudes, né, eu realmente volto a falar. Eu tenho vergonha de ter agido, por exemplo, como esses líderes no passado. Então hoje, remontando tudo que foi feito, né, que nem a gente falou, dar esses passinhos para trás e olhar tudo que a gente fazia lá, no meu caso, mais de 4 décadas. Hoje eu vejo quanta coisa eu poderia ter evitado, simplesmente de ter o conhecimento, né, que eu estou buscando ter agora, né, porque é muita coisa. Mas o principal, né, das coisas que a gente tem que saber, lógico, vai aparecendo quando a gente busca. E o problema é que quando a gente está lá agindo desta forma, que hoje a gente tem vergonha, mas quando a gente estava lá agindo, a gente não tinha o desejo de procurar, porque era tudo, todas essas coisas eram colocados obstáculos para que você não pudesse passar de uma cerquinha de conhecimento. Lembra que a gente falou várias vezes aqui que às vezes você está numa aula de doutrina do evangelho e dá um estalo na sua mente, mas peraí, será que foi assim mesmo? Ou você pesquisou alguma coisa na sua vida que está em confronto com o que está ensinado na igreja, você levanta a mão, deixa eu falar uma coisa, e você começa a falar alguma coisa que não é dos manuais, mas que você aprendeu, ou historicamente, pesquisadores, né, outros livros, simplesmente vão falar para você, não, isso não é verdade, ou talvez vão te encaminhar para o bispo para você levar um sermão, tal, não é assim que se faz. Tem que ficar dentro da cerquinha, você não pode sair dali. Então realmente, né, principalmente falando de líderes, né, e líderes totalmente despreparados, né, muitos deles realmente existem, né, lógico, a gente já falou aqui que existem líderes realmente que querem servir, porque é do coração da pessoa, né, ela, independente se estaria na igreja ou não, ela seria uma boa pessoa, ela gosta de ajudar as outras pessoas, existe esses sinceros, essas pessoas sinceras, existe. Mas muitas das vezes, né, a gente já tem falado aqui, a igreja, ela é aquele, né, que nem a gente estava debatendo uma vez, a igreja ela é um lugar onde ela consegue esconder algumas personalidades ruins das pessoas, né? Um exemplo disso a gente pode falar, por exemplo, nos casos que a gente já viu de abuso de líderes. Muitos a gente vê isso aí, ou líderes totalmente despreparados, ou que realmente quer ser colocado num pedestal. A igreja é um ambiente perfeito, é o habitat perfeito para essas pessoas, para que elas consigam aflorar de maneira discreta tudo de ruim que elas têm. Aí vira aquele líder que é perverso com aquela capa de santidade, mas é só uma capa, se tirar é uma podridão por dentro. Isso realmente acontece, né? E é ruim porque a gente sente vergonha de ter vivido dessa forma. E é normal, né? Se você vê alguém que saiu da igreja, né, e está procurando viver a sua vida da sua maneira, sem controle, é normal às vezes você ter um encontro com um membro da igreja, ou alguém vai te mandar uma mensagem, ou vai te ligar e vai falar coisas que você não gosta e que pode te ofender. Né? Hoje eu vou agir dessa forma se acontece comigo, né? Às vezes a pessoa me liga, fala alguma coisa, eu posso desligar na cara, hoje eu posso fazer isso, mas aí o que eu ainda posso pensar, né? E na verdade o que eu penso quando isso acontece? Eu entendo e sinto vergonha de ter sido como você. Provavelmente anos atrás eu estaria agindo dessa forma, né? Ainda dentro da organização. Mas é complicado demais. A gente vê tanta coisa durante nossa vida, né? Principalmente quem passou muito tempo na igreja, mas aqui isso não é mérito nenhum, passou muito tempo ou menos tempo.
né? E às vezes você passou lá meses, alguns meses dentro da igreja e já teve suas experiências que não foram tão boas, né? Ou você ficou pensando, nossa, mas por que lá ensina esse tipo de coisa, né? E a gente está vendo, por exemplo, membros da igreja agora, né, com esse problema do racismo, né, que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos começou o protesto, né, por causa da ação daquele policial com um negro. E agora a gente vê membros da igreja postando no Facebook, no Instagram e em outros lugares, né, a igreja que apoia, né, os negros e coisas assim. Às vezes eu fico pensando, como é que tem cara de falar isso? Como é que a igreja ela tem cara, né? Como é que ela consegue ter uma cara de pau a ponto de fazer essas postagens? A igreja que está do lado, olha a história, uma história totalmente racista. É uma história totalmente racista, né? Ela tem isso já embutido, carimbado dentro da sua história, né? E a gente já viu aqui que foi por causa, né, que em São Paulo, né, a igreja lá nos anos 70 precisava crescer, né, e começou a aparecer vários negros naquela região, então vamos liberar o sacerdócio, né, toda essa história aconteceu. Aí hoje a igreja os membros postam, não, a igreja que mais apoia, né, todos somos iguais, né, e independente de raça, cor. Aí eu falo para você, nossa, olha o histórico dessa igreja. O interessante é que quando a gente abre os olhos, agora sim, você abre os olhos, você realmente tem o sentimento de que, sim, todas as pessoas são iguais, eu tenho que tratar bem os meus semelhantes, independente de uma igreja que tem um histórico desse, né, que maltratava as pessoas de acordo com sua condição. E hoje, discretamente, ela faz isso em vários setores. Por que tem panelinhas na igreja? Porque quem cresce na igreja são aquelas pessoas que você sempre vê em evidência, que está dentro de um certo complô de panelinha, e aí você vê que essas pessoas vão crescendo. É um preconceito com outras pessoas. Eu não deixaria de arriscar aqui de falar que é uma das igrejas que mais tem preconceito que eu já ouvi falar. Lógico que tem, mas é lógico. Mascarada com aquela capinha de santidade, né? E ela transmite isso através dos seus líderes. Joseph Smith ele foi tão dessa forma, querendo poder, que isso arruinou a vida dele. Ele começou lá com aquele caçador de tesouro, né? Escondia o cavalo das pessoas lá no começo da história dele, e depois chegava para a pessoa da qual ele escondeu o cavalo, roubou o cavalo, eu posso achar pelo meu poder onde está seu cavalo, e levava e tudo. Nossa, como ele descobriu, mas foi ele que escondeu. Então essa característica que veio sendo montada essa igreja, é com essa característica, né? Ele começou dessa forma, né? Uma pessoa aparentemente humilde, querendo se dar bem, e como acabou a vida dele, né? Querendo ser chamado de General Smith, e por todos os erros, inimigos que ele foi criando na vida, ele foi assassinado. Olha a história do seu próprio fundador, que hoje reflete tudo o que acontece na igreja. Aí veio o Brigham Young já com um monte de absurdos também, a gente sabe disso. Então, quando vocês receberem, né, fica até um recado, talvez um conselho, né? Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas às vezes quando as pessoas, você que está tentando abandonar tudo isso que foi carimbado em você da igreja, deixar tudo para lá, e às vezes vem um membro da igreja e usa de desaforo com você, fala palavras que você não gosta, te liga, manda uma mensagem, né? Não se deixe irritar por isso, né? Lembre-se de uma coisa, né, que você entende essas pessoas. Provavelmente às vezes você agiu como ela quando você estava lá na igreja, né? E pense assim, que hoje você sente vergonha de ter sido daquela forma e está procurando nunca mais agir dessa forma com seus semelhantes. É lógico que dá vontade de falar assim quando a pessoa te liga e fala assim: ô irmão, você largou da barra de ferro, tal, o inimigo tá tomando poder da sua vida e agora tá tomando conta de você, tal, o inimigo vai fazer um estardalhaço na sua vida. Não dá vontade de falar assim: irmão, você tá, né? Dá vontade de falar: irmão, você está
amaldiçoando uma pessoa que está fazendo o papel de Cristo, julgando. Dá vontade de falar isso? Hoje em dia, lógico que dá. Né? Mas não, simplesmente eu entendo e tenho vergonha de às vezes ter sido no passado como essa pessoa. Mas é isso, é muita coisa que a gente tem para pôr em jogo aqui, né? E a gente pode falar muita coisa, muitas experiências que nós já vivemos lá, que deixaram marcas na nossa vida. E esses dias falaram assim, mas e toda essa história, a história sua na igreja, não teve coisas boas? Volto a ressaltar, já falei isso também em outros podcasts. Lógico que a igreja teve coisas boas. Só que lembrando de uma coisa, o ser humano não é imutável. O ser humano muda, a gente pode mudar. Talvez era bom em determinada época, mas eu ainda não tinha o conhecimento, não fui buscar, não procurei novos horizontes. Enquanto você está dentro da igreja, recebendo a versão hollywoodiana de toda a história da igreja, você está bem, você está confortável, né, numa maquiagem já pronta. Às vezes você passa anos, né? Mas imagina agora você descobrindo as várias versões que teve da primeira visão, toda a história copiada do livro de Mormon, né? O Joseph Smith, toda a história, as falcatruas que ele tinha, as esposas de 14 anos, o banco que ele criou para dar calote em próprios membros. Tudo que a gente já viu aqui, ele queria o poder, tentar ser presidente dos Estados Unidos, né? Ele chegou na época desse banco aí que ele criou, ele queria fazer notas de dinheiro com estampado a cara dele na nota. Né? Parece que isso aí até existe na internet, se você pesquisar você acha como é que eram essas notas que ele queria fazer de dinheiro. Ele queria o poder, ele queria o poder realmente. Aí foi adquirindo inimigos durante toda essa vida dele que levaram ao fim da vida dele, que foram lá matar ele. Mas na verdade é maquiado. Qual que é a versão hollywoodiana disso? Homens contra o Salvador, contra o profeta de Deus entraram na cadeia tentando acabar com a sua obra, assassinaram o profeta de Deus. E os inimigos que ele fez? Ninguém pensa nisso. Então, enquanto você está na igreja, né, dentro dessa capa de santidade, lógico, tudo está dentro de um conforme. Você está ali confortável, numa zona de conforto, né, e até que você descubra. Então é o que eu falo. Sim, existiu vários momentos bons dentro da igreja, bons de verdade. Só que como nós não somos imutáveis, nós mudamos. Né? Então a gente vai adquirindo novos conhecimentos, quer pesquisar mais. Né? Você quer controlar a sua própria vida e não fazer as pessoas controlar a sua vida. Então nós mudamos. Não quer dizer que passei 4 anos dentro da organização, que eu deveria passar mais os outros 4 anos. Não é porque eu fiquei décadas dentro da igreja que eu posso ficar mais outras décadas se eu aprendi diferente e pesquisei outras coisas. Então nós podemos sim mudar nossa vida, né, depois de um tempão. Não tem problema quanto a isso. Nós somos pessoas que o ser humano é feito para mudar, para crescer, para evoluir, não estacionar, de ficar de uma mesma forma. Então isso é o que para quem está dentro da igreja. Às vezes você tem por onde pesquisar. Hoje com a internet está totalmente fácil a pesquisa da história da igreja. Mas o que você vai fazer? O que o membro da igreja, entre aspas, fiel vai fazer? Né? É como fizeram desde a época quando ainda não tinha internet. Quando eu peguei um livro na época e levei para o meu presidente do seminário, o livro não era da igreja, e falei, ó, o que está escrito aqui está diferente do que está falando de Joseph Smith nos livros do seminário. Ele pegou aquele livro e falou, não, vamos queimar, vamos rasgar esse livro, destruir. Não queria nem deixar a gente ler. Por que isso? Que tipo de religião que traz liberdade faz isso? Qual é o livre-arbítrio que existe nisso, que eu não posso ler, né? E isso aí realmente eles levam a sério, você não pode pesquisar. Quantas vezes já ouvi, não, irmão, não sei, essa coisa não pode ver, ou aquele filme lá nem vê, que parece que fala mal da igreja. Então, é complicado. Só que chega um momento, né, que não é todas as pessoas, né, eu ressalto isso, realmente tem pessoas que vão passar a vida toda dessa forma.
Né? E às vezes você saiu da igreja, descobriu as coisas por você mesmo, você olha, nossa, por que a pessoa não sai? Mas às vezes a pessoa não quer. Natural. Né? Mas alguns vão conseguir dar um passo além e ter essa força de vontade de pesquisar e descobrir por si mesmo. E eu tenho hoje experiências de pessoas que saíram da igreja, que pesquisaram a sua história, que estão tentando viver na sua essência, de verdade mesmo, né? Que elas são bem melhores com seus semelhantes do que membros da igreja. É sério isso. É visível. Por quê? Não tem ninguém controlando para que elas sejam boas por si mesmo, na sua essência, sem ninguém forçar, sem ninguém abrir um manual, mostrar num parágrafo, você tem que ser desse jeito. Você acha que você precisa entrar num templo para assistir um filme onde alguém que está fazendo o papel de Satanás olha no seu olho e fala, se você não seguir tudo, você vai estar no meu poder? Você acha que precisa disso para controlar a sua vida? Te impor medo, restrições? Não. Você pode viver na sua essência, crescer por si mesmo sem ter pessoas te comandando nisso e ser uma excelente pessoa com seus semelhantes. Mas é isso aí. E eu ressalto aqui, se você vem aqui criticar, né, ou deixar algo no comentário, você é do mal, você não sei o que tem, largou a barra de ferro, né, pode fazer, não tem problema. Eu quero dizer para você que eu te entendo e tenho vergonha de alguma vez ter sido como você está sendo. Mas é isso, né? Nós temos muito que pesquisar e crescer na nossa vida. Pense dessa forma, né? Você que saiu da igreja e você tem muita coisa para aprender por si mesmo, porque agora não tem limite, porque agora não tem uma cerquinha te impedindo. Você foi liberto. Isso é um ótimo presente, né? E é isso aí, né? Existem sim coisas boas que você passou, certeza, dentro da igreja, deve ter sim, senão você não teria entrado. Mas não quer dizer que você agora não esteja melhor porque você usou de experiências, pegou as coisas boas e agora você está aprendendo sem limites, sem um líder te chamando, te humilhando, muitas das vezes, sem nenhum preparo com o emocional das pessoas. Então, procura viver na sua essência. Essa é a verdadeira essência que o ser humano tem que ter. A de si mesmo, aquela que vem de dentro. E aí você até consegue tratar melhor seus semelhantes do que alguém te controlando dentro de uma organização. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até mais.